A ONU divulgou neste mês que mais de 200 milhões de brasileiros passaram por insegurança alimentar entre 2020 e 2022. Nós mostramos aqui a realidade duríssima por trás desses dados na população do nosso país. Em entrevista exclusiva ao CNN Prime Time, o presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Álvaro Lario, detalhou as ações no Brasil para combater a fome. Ele esteve reunido em Brasília com autoridades como os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Marina Silva, do Meio Ambiente. Na entrevista à analista Renata Agostini, Álvaro anunciou investimentos em ações de combate à fome e de resiliência climática na agricultura. El FIDA está apoyando todas las medidas que está tomando el Gobierno, especialmente en temas relacionados con la inclusión social. Es muy importante que las medidas impacten a las comunidades más vulnerables. Nuestras políticas de inversión actualmente para los próximos años son con diferentes socios de 900 millones de dólares, que lo más importante es que van a ir concretamente a estas comunidades. Ayer anunciamos un partnership entre diferentes instituciones, BNDES como Banco Público Local, el Fondo Climático Verde, los estados del noreste, el consorcio de estados, el gobierno federal y FIDA, en el cual vamos a invertir más de 200 millones de dólares concretamente en un proyecto de adaptación al clima y de resiliencia climática, con cisternas, con sistemas de irrigación, y va a impactar en 250.000 familias que trabajan y se dedican a la agricultura y aproximadamente 1 millón de personas. Na entrevista, Álvaro Lario também destacou a liderança brasileira na luta contra a fome e afirmou que vai apoiar a presidência brasileira no G20. Brasil ha sido un líder en la lucha contra el hambre, es un país que ha tenido unas políticas que consiguieron también erradicar la pobreza en su momento, y creo que tiene actualmente unas políticas sociales inclusivas en las cuales hay buena parte de los países que pueden aprender. De hecho, aquí en Brasilia, en esta oficina, tenemos una oficina de cooperación sur-sur en el cual vienen gobiernos de Angola, de países africanos, latinoamericanos, que vienen a aprender también algunas de las experiencias de Brasil en cómo estas políticas integran a buena parte de estas comunidades. Yo creo que esta integración, esa inclusión social es lo que puede aprender el mundo. De hecho, nosotros nos gustaría apoyar la presidencia de Brasil en el G20 y en muchas veces enseñar al mundo lo que ha hecho en su política de eliminación de hambre. Renata Agostini fez essa entrevista, ela conversa de novo comigo ao vivo e eu começo corrigindo a informação que eu dei há pouco. Eu falei que mais de 200 milhões de brasileiros passaram por insegurança alimentar entre 2020 e 2022, segundo a ONU. Esse número está errado. Na verdade, foram 70 milhões de brasileiros que viveram insegurança alimentar nesse período. Agora, Renata, essa visão internacional sobre o Brasil e o combate à fome, de que forma isso pode ajudar na atração de investimentos internacionais em ações como essa que o seu entrevistado detalhou na entrevista? O que mais ele te falou nessa conversa? Perfeito, Márcio, mas esse número de 70 milhões ele já é suficientemente grave e alarmante, né? Não é uma especificidade do Brasil, o mundo está enfrentando essa questão. Achei muito interessante que na nossa conversa eu perguntei para ele o quão definidor foi a ocorrência da pandemia da Covid. Houve um impacto, mas ele pontuou que, independentemente da pandemia, ou seja, se não tivéssemos passado por aquilo, a tendência é que tivéssemos um agravamento da fome no mundo, o que é preocupante e, claro, muito triste. Agora, ele deixou muito claro a intenção do FIDA, né, como eles chamam, né, que é esse fundo ligado à ONU, de investir no Brasil nos próximos anos, quando ele fala com diversos parceiros, porque há uma parte desses projetos que vão ser tocados especificamente com estados e outras frentes que vão ser tocadas com o governo federal, também, por exemplo, com o BNDES, né, com o Banco Público e por aí vai. Mas a ideia é colocar uma soma bastante significativa, 900 milhões de dólares nos próximos anos. Então, há bastante oportunidade
oportunidade, e tanto para financiamento quanto para transferência direta, para incentivar, e essa parte me parece extremamente importante, o combate à fome de que maneira? Com incentivo à agricultura familiar, com propostas e projetos de resiliência climática, ou seja, um entendimento de que as coisas estão obviamente ligadas. Outra mensagem muito importante, já acenando para esse protagonismo brasileiro que eles antecipam, usando a vitrina do G20, mas não só, de conseguir mostrar para o mundo qual é a experiência de combate à fome do Brasil. E ele fala, para que o país possa novamente ser um exemplo, ou seja, consiga reverter esses números e possa exportar a sua experiência no combate à fome. Muito obrigado mais uma vez, Renata Agostini.